Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do versículo 26 ao 29. São 3 versículos que nós vamos meditar nesta noite. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do versículo 26 ao versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus disse: o reino de Deus é como o homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua rica palavra. E aqui nós nos colocamos à dispensação do teu Espírito Santo. Venha falar conosco, Senhor. Venha ministrar em nossos corações. No nome do Senhor Jesus. Tu sabes que de mim mesmo não tenho nada, mas o Senhor é o dono da palavra, é o dono da igreja. Me usa conforme a tua vontade e o teu querer, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, pode assentar. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, Jesus, ele apresenta 4 parábolas. Se você for começar a ler desde o primeiro versículo do Evangelho de Marcos, nós temos 4 parábolas. A parábola do semeador, a parábola da candeia, a da semente que cresce sozinho, que é a que nós lemos, e a do grão de mostarda. Embora cada uma tenha um aspecto diferente, todas elas apontam para o reino de Deus. Todas as parábolas, Jesus está tentando enfatizar como é o reino de Deus. A parábola do semeador, Jesus ensina que o resultado da palavra depende da condição do coração que recebe. Lembre da parábola do semeador? Uma cai na beira do caminho, a outra cai no coração na terra cheia de espinho, outra cai no coração, ou melhor, na terra onde tem pedra, e finalmente uma semente cai na terra boa. A parábola da candeia mostra que a verdade do reino deve ser recebida e manifestada. Quando a mulher acha a sua dracma perdida, ela se alegra com todos. Então, é como, da mesma forma, quando você encontra o reino, quando você encontra com Jesus, você precisa manifestar esta alegria com as outras pessoas. A parábola da semente que cresce, que é a que nós lemos, revela que Deus está conduzindo soberanamente o crescimento do seu reino, mesmo quando não percebemos a sua ação. Desde quando Jesus começou até hoje, o reino de Cristo está sendo implantado. A semente está sendo semeada. Já na parábola do grão de mostarda, demonstra que aquilo que começa pequeno pode alcançar um crescimento extraordinário. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalha na igreja. Então, todas as parábolas revelam para nós o reino de Deus. Entre as parábolas, a da semente que cresce sozinha, que é a que nós lemos, nos ensina uma grande verdade sobre a vida cristã. Qual é essas verdades? Deus não apenas nos salva, mas também nos conduz a um processo de crescimento até o dia da colheita. Amém? Até o dia da colheita, nós estamos nesse processo do crescimento. A semente não produz frutos instantaneamente, pelo contrário, ela passa por etapas estabelecidas por Deus. Da mesma forma, a nossa vida cristã, ela passa por fases de desenvolvimento. Isso aconteceu comigo desde quando eu aceitei a Jesus até agora. Eu estou passando por um processo, são fases que vão mudando e vão só aumentando cada vez mais a nossa intimidade com Deus. Por isso, observando aqui o Evangelho de Marcos, no capítulo 4, que nós lemos, versículo 26 e 29, nós veremos 3 fases da vida em Cristo. Aprenderemos como Deus opera em cada uma destas fases.
A primeira fase que eu quero trazer para os irmãos, que é justamente aquilo que foi ilustrado pela nossa irmã Gil aqui nesse quadro. Se você for ver ali, tem 3 frases. A primeira fala da semeadura. Diga comigo, semeadura. No processo da semeadura, Jesus diz lá no versículo 26, o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Então observa que desde que Jesus veio até hoje, a semente continua sendo jogada. A semente continua sendo semeada. Interessante que nós vemos que todo o capítulo 4, nós podemos conectar esses versículos nos primeiros versículos que fala da parábola do semeador. Enquanto o semeador está lançando a semente, esta semente, ela pode cair em um coração que não está preocupado muito com a obra de Deus. Aquela semente que cai na beira do caminho. A semente que cai na beira do caminho é a semente, é aquele coração distraído, aquele coração sem tempo para Deus, né? Deus lança a semente. Talvez você que esteja aqui nessa noite já passou pelas 4 fases da semente. Talvez um dia Deus lançou a semente sobre o seu coração, mas você estava distraído. Você veio na igreja um dia, recebeu uma palavra, ou alguém encontrou você na rua e semeou uma semente, mas você estava distraído. É como a semente que é jogada na beira do caminho. Como você estava distraído, aquela semente saiu. O vento levou, o passarinho comeu. E você distanciou novamente dos caminhos do Senhor. E aí, como o semeador não desiste de você, como o semeador não desiste de nós, ele continua lançando a semente. E aí ele lança de novo a semente. De repente, agora a semente caiu no seu coração. Mas o seu coração está cheio de espinhos. Você começa a observar muitas coisas da vida, as coisas da terra, as riquezas da vida. E aquela semente que entrou no seu coração, você ouviu novamente a palavra, e a palavra está lá. Mas como você está envolvido demais com as coisas da terra, a palavra ela é sufocada. Os espinhos sufocam a palavra. E aí, o que acontece? Por um tempo, você novamente distancia. Você sai da presença de Deus. Quero trazer essa ilustração para você entender como que Deus ama você. Como que Deus ama, Ele não desiste de nós. Diga assim, Deus não desiste de mim. Ele lança sempre a semente. Lançou a semente, caiu na beira do caminho, você saiu, lançou de novo. Seu coração estava espinhoso. Seu coração estava preocupado com as coisas da vida, com as riquezas da vida. E aí você saiu novamente. Mas como o agricultor, ele trabalha a terra. Diga assim, o agricultor trabalha a terra. Quem é o agricultor? Deus. O agricultor trabalha a terra. E ele viu que tinha realmente espinhos que estavam te sufocando. Aí quando você veio de novo, por incrível que pareça, seu coração ainda estava duro. Caiu a semente do seu coração, mas estava como pedra. Mas o agricultor não desiste de você. O agricultor viu que o seu coração estava cheio de pedra. E aí ele falou assim, olha, estou se conjecturando. Ele não vai suportar. O coração dele está duro, ele não vai suportar. Não vai dar raiz, a semente vai começar a brotar, mas ela não vai ter profundidade. Ele não vai permanecer na casa, na minha presença. E aí, dito e feito, a semente que caiu no coração de pedra, ela não deu fruto, ela morreu, você distanciou novamente. Mas o agricultor não desiste de você. O agricultor agora vendo que o espinho estava te dando problema, o coração duro estava te dando problema, ele continua a semear, mas agora ele trabalha o seu coração. Ele trabalha a terra, ele começa a arar a terra, ele começa a tirar os torrões, ele começa a tirar as ervas daninhas, ele começa a amaciar o seu coração, ele começa a planejar algo para que quando a semente cair no seu coração, esta semente vai produzir muitos frutos. Aí você que está aqui nessa noite, que talvez participou do encontro e teve aquele encontro com Deus, foi nesse lugar que o agricultor pegou o seu coração e modelou ele, um coração maleável.
Agora a palavra está dentro de um coração maleável, amém? Agora esta semente, ela vai brotar, ela vai crescer, ela vai dar frutos. Observe que o semeador, o agricultor, não desiste de nós. Talvez você esteja pregando para alguém que está na mesma situação, pastor. Eu já falei para ele, mas é como se jogasse pérolas aos porcos. Deixa eu dizer uma coisa para você, da mesma forma que o agricultor, nosso Deus, não desistiu de você, não desista de ninguém. Continue semeando a semente, porque o processo da semeadura continua. O processo da semeadura está nas mãos da igreja. Nós, como igreja do Senhor, temos a responsabilidade de semear a semente. Não importa se a semente vai cair num coração duro, é o agricultor que vai trabalhar a terra. Amém. É o agricultor que vai tirar as ervas daninhas. É o agricultor que vai tirar os espinhos. Acontece que às vezes nós, no papel de semeador, nós queremos fazer o papel do agricultor. Quem trabalha a terra é o Espírito Santo. Diga-se, quem trabalha a terra é o Espírito Santo. Ah, querido, quando a semente cai nesse coração endurecido, o salmista diz lá no Salmo 51, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. É Deus que cria um coração puro, é Deus que modela o seu coração para receber a semente, aleluia. Não esqueça, o semeador continua trabalhando, o agricultor continua trabalhando, a semente vai continuar caindo nos corações, mesmo se os corações estão duros, mesmo se os corações estão envolvidos com as coisas da vida. Deus não desiste do coração, Deus não desiste do homem. A qualquer momento Ele vai trabalhar essa terra, a qualquer momento o agricultor vai modelar essa terra, vai arar essa terra, vai deixar ela maleável para receber a semente, aleluia. E quando a semente cai numa terra boa, ela vai produzir muitos frutos. Ela vai produzir muitos frutos. Quantas vezes a semente foi lançada em um coração cheio de espinhos, sufocado pelas preocupações, pelas riquezas, desejos deste mundo. A semente não conseguiu produzir, não conseguiu crescer. Aí o salmista nos diz assim, Salmo 62, versículo 10. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Muitas das vezes os espinhos são as riquezas. Às vezes as riquezas aumentam tanto que nós começamos a colocar na balança, o dinheiro é melhor do que Deus. É melhor eu ganhar mais dinheiro do que ir na igreja. É melhor eu ser milionário do que ir para o céu. Às vezes o inimigo coloca essas coisas nas nossas mentes. Esse é o coração de espinho, o coração que se preocupa com as riquezas dessa vida. Mas volto a dizer para você, o agricultor não desiste de você. Ele vai trabalhar essa terra. Lança os teus cuidados sobre o Senhor e Ele te sustentará. Salmo 55, versículo 22. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Quando nós começamos a andar com Cristo, nós temos que confiar nele. Nós temos que acreditar que o Senhor proverá todas as coisas. Nós não podemos deixar de servir a Deus, de adorar a Deus, por causa de muita riqueza. Lembre-se, como a nossa irmã Juliana disse, Deus dá para nós aquilo que nós precisamos, segundo as nossas necessidades. Não busque muita fama, não busque muito dinheiro, porque eles podem te afastar. É como espinho, se você não sabe balancear, se você não sabe colocar Deus em primeiro lugar. Cuidado com as riquezas, porque ela pode sufocar. Mas volta a falar, o agricultor não desiste de você. Salmo 1, versículo 2 e 3 diz assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas e no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhas não murcham e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então o primeiro processo que nós estamos vendo aqui é o processo da semeadura. No processo da semeadura, Deus vai escolhendo os corações, vai trabalhando os corações até a semente
ela nascer. Mas Deus não desiste. E o segundo processo? O segundo processo é o crescimento e o amadurecimento. Diga comigo, crescimento e amadurecimento. O texto, versículo 27, 28 diz assim: quer ele esteja acordado, aquele que semeou a semente, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Jesus está dizendo para nós aqui que o reino de Deus é absolutamente controlado por Ele. Nós não vamos conseguir levar ninguém para o céu. Nós não vamos conseguir mudar a vida de ninguém. Nós não vamos conseguir transformar a vida de ninguém. Observa que o texto diz que o agricultor lança a semente. E aí, quer ele esteja acordado, quer ele esteja dormindo, quer dizer, não depende do homem o crescimento. A obra de Deus, o reino é de Deus. Tudo começou lá em Cristo, quando ele morreu e ressuscitou. Já estamos no ano de 2026 e o reino continua crescendo. Continua crescendo. Começou com 12 discípulos. Hoje nós somos milhões e bilhões de homens e mulheres que servem ao Senhor Jesus Cristo. É como o grão de mostarda, como Jesus disse, o reino continua crescendo. Sem nós saber como. Quer nós esteja dormindo ou acordado, o reino está crescendo. O diabo não prevalece contra a igreja de Deus. É por isso que nós precisamos estar confiantes, o crescimento vai acontecer, o amadurecimento está acontecendo. A igreja está caminhando no lugar certo, porque Deus tem um controle da sua igreja. Eu costumo dizer que não tem nada errado, Deus está no controle da igreja do Senhor, e você faz parte da igreja do Senhor. É Ele que dá o crescimento. Deus é o dono da plantação e do nosso coração. Diga assim, do meu coração. É Ele quem produz o crescimento espiritual também no seu coração. Talvez você está chegando agora e você não esteja compreendendo. Talvez para você agora é muito difícil a compreensão de todas as coisas, como foi para mim também. Mas eu quero dizer uma coisa, se você permanecer em Cristo, se você permanecer fiel ao Senhor, lendo, obedecendo, estudando, orando, o Espírito Santo, Ele vai te dar o crescimento necessário, aleluia. Ele vai te amadurecendo, Ele vai dando crescimento. Quando você pensa que não, você já está se sentindo um homem melhor, uma mulher melhor, porque você entende que tudo vem de Deus, aleluia. Não depende muito do seu esforço. Sim, algumas coisas nós precisamos fazer, mas a obra de Deus é exclusivamente o Espírito Santo de Deus que faz no coração de todos aqueles que creem, aleluia. Assim como o agricultor cuida da lavoura, Deus cuida de nós. Deus cuida de nós, Deus cuida de você, Deus cuida da sua casa. E esse cuidado no crescimento agora, lembra que ele plantou a semente agora brotou, ela começou a nascer, ela está se tornando uma árvore. E quando ela se torna uma árvore, como diz aqui, primeiro ela cresce, depois dá espiga, depois da espiga os grãos, e assim por diante. Há um processo. Você aceitou a Cristo, você veio para Jesus, a semente foi plantada, a semente está brotando, daqui a pouco você se torna uma árvore, espiritualmente falando. Daqui a pouco você começa a sortar as espigas, os frutos começam a aparecer. Mas lembre, Ele é o agricultor. E como agricultor, Ele faz também podas. Diga comigo, podas. As podas é para que nós sejamos limpos, para que nós sejamos fortalecidos, para produzirmos mais frutos. Na caminhada sempre vai acontecer isso. É no processo do crescimento, é no processo do amadurecimento. Deus vai te limpar. Você agora já é uma planta viçosa, você está cheio de folhas, talvez ainda não está dando frutos. E aí quando nós começamos a aprender, quando nós começamos a caminhar com Cristo, a estudar a palavra, é natural nós começarmos a achar
que já sabemos demais. Aí um galho começa a crescer mais que o outro, ele vai lá e corta. Opa, calma aí, não é assim que funciona. Deus vai cortando você aos pouquinhos, vai cortando aquele galho que quer aparecer mais. Ele vai cortando, vai podando. Aquele galho seco, já não está servindo mais para nada. Ele vai lá e corta as dificuldades da vida, a falta de perdão, ele vai lá e corta. Ele vai consertando você. E Deus vai te moldando, é o processo do crescimento. Lembra, é o segundo processo. Para que você seja colhido, para que você seja colhido no último dia, aleluia, você precisa passar pelo processo do nosso agricultor, o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Nós estamos passando pelo processo da poda, da limpeza. Faz parte às vezes Deus te cortar, faz parte às vezes Deus te repreender, faz parte às vezes Deus te provar, porque Ele te ama, Ele não quer você crescer exageradamente, um galho para um lado, um galho para o outro, não. Ele quer que você cresça numa harmonia, aleluia, e todos possam olhar em você e dizer, ali é um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, sem soberba, sem orgulho, sem precipitação, sem falta, ou melhor, sem falta de paciência, sem preocupação, como o Valmar pregou aqui quinta-feira. Às vezes tem um galho, que é o galho da preocupação, ele está crescendo muito. Mas como eu estou preocupado? Aí o Senhor vai lá, como a palavra de quinta-feira, e poda esse galho de preocupação. E Deus vai podando. Talvez aquele galho do orgulho, eu sou bom nisso aqui. Aquele galho cresce, fica desse tamanho, atrapalhando, quase tocando o céu tão grande. Aí Deus vai lá e corta o galho do orgulho. Porque Ele é o mestre, Ele é o agricultor. Aleluia! É o segundo processo. Nós estamos nele. Nós estamos vivendo os dois processos. O processo da semeadura e o processo do amadurecimento. O processo do crescimento. Aleluia! Nós estamos aguardando o último processo, que é a colheita. E a colheita é o agricultor que define o dia. A colheita é o agricultor que vai chegar, olhar para nós, ver, olha, está cheio de frutos, estão maduros, estão na hora de colher os meus frutos. Mas é Ele que sabe, aleluia. Enquanto isso, passamos pelo processo, aleluia. Às vezes também, nesse processo, Deus tira nós do lugar e coloca nós em outros lugares. Deus nos tira do lugar onde estamos e nos leva para novos caminhos, onde seremos mais úteis no reino de Deus. Me vem à memória o processo de mudas. Quem já fez mudas? Você faz a muda aqui, depois você joga ela para outro canto e planta em outro lugar. Às vezes Deus trabalha conosco como uma muda. Plantou você uma semente, mas Ele está reservando você com uma mudinha. Uma mudinha, opa, essa aqui está viçosa. Eu vou plantar ela em outro lugar. Vou plantar ela em outra cidade. Ele vai dar fruto em outra cidade. Posso dizer comigo, eu estava lá em Paranatinga, em 2014 até 2022. Mas o Senhor me trouxe para Pedra Preta. Ele é o dono da lavoura. Ele te leva onde quer. Aleluia. É Ele que te leva, Ele é o dono, aleluia. Ele ara a terra, Ele faz o que quer. Se Ele quiser tirar você, já uma árvore grande, tirar você onde você está, assim, Ele tem o poder de tirar com as suas raízes e tudo, e plantar em outro lugar, porque Ele é o agricultor. Louvado seja Deus. O importante é que nós não sabemos, quer dormimos, quer estamos acordados, a obra cresce, o reino cresce, porque tudo está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia! Estejamos, meus irmãos, acordados ou dormindo, o crescimento continua. Às vezes alguém para pelo caminho, às vezes alguém desiste da obra, às vezes alguns afastam dos caminhos do Senhor, e as pessoas pensam, agora acabou não. O dono da lavoura tem sempre mais uma muda para plantar em qualquer lugar que ele precisa, mas a obra continua para a glória do Senhor. Então entenda uma coisa, você está passando pelo processo. A semente está aí dentro. E a qualquer momento Deus vai começar a fazer algumas podinhas. Mas não se preocupe, faz parte do processo. Ele sabe fazer as podas. Ele não chega cortando de qualquer maneira, ele chega com cuidado. Ele faz com muito capricho.
sem deixar cicatrizes. Ele sabe o que faz. O importante é você entender que você está no processo. Assim como o agricultor cuida da lavoura, Deus cuida de nós. Ele cuida e limpa, Ele faz tudo o que nós precisamos. Aleluia. Salmo 121, versículo 3 e 4 diz assim: Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Digo uma coisa para você: esse Deus Todo-Poderoso, Ele não vai permitir que você tropece. Ele vai estar sempre perto de você. Ele está cuidando de você como uma planta. Lembra, é uma semente, agora uma planta. Ele está podando, sim, alguns galhos, mas Ele vai estar sempre perto de você, orientando você. Vamos usar aqui a analogia, aguando você, jogando água nas suas raízes, observando você, se está viçoso ou não. Ele está sempre olhando se tem algum galho seco, mas Ele está te observando. Para quê? Para que você dê muitos frutos. O segredo é frutos. Ele quer chegar e ver frutos em você, amém? Frutos, aleluia. O que é fruto, pastor? É quando você estiver interessado em falar aquilo que Deus fez na sua vida a outra pessoa. Esse é o fruto principal, é você ganhar mais vidas para Jesus e dizer: ei, Jesus mudou a minha história. Jesus muda também a sua história. Jesus tocou a minha vida, Jesus também pode tocar a sua vida. Esse é o fruto que o Pai espera de mim, esse é o fruto que o Pai espera de você. É você entender que você recebeu um presente, você agora é chamado filho de Deus. E tem muitas pessoas que ainda não entendem o processo da salvação. Deus te deu, o Espírito Santo está dentro de você. Deus te deu poder e autoridade sobre principados e potestades. Deus te deu autoridade sobre as enfermidades. Nós aprendemos no encontro com Deus que Deus nos deu autoridade. Você pode orar no nome do Senhor Jesus Cristo e as pessoas poderão ser curadas, poderão ser transformadas. Você sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita em você. Aleluia! Não é por acaso, querido, que eu estou falando. É porque a Bíblia me ensina isso. Desde quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o Espírito de Deus e nós recebemos a autoridade do céu para fazer isso. É só ir com fé e com perseverança, aleluia. Ele é um agricultor. Talvez você que está aqui nessa noite esteja passando por um processo de muda, né? Ou talvez por um processo de poda. Lembra, nós estamos caminhando para a colheita. Enquanto nós não chegarmos na colheita, esse processo continuará sobre a nossa vida. Mas nós não podemos desanimar. Nós precisamos perseverar. Acreditar que aquilo que Deus tem para nós é muito melhor. Acreditar que as promessas de Deus nunca voltarão atrás. Elas sempre se cumprirão nas nossas vidas. Ao Salmo 127, versículo 2 diz assim: aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Quando você confia em Deus, quando você entrega a sua ansiedade ao Senhor, a Bíblia está dizendo, é quando você está dormindo, descansando, Ele está fazendo por você. Às vezes você se preocupa tanto que até perde o sono. Não perca o sono. Acredite que Deus está trabalhando. Ore, confie e espere. Esperei com paciência no Senhor, Salmo 40. Esperar com paciência é dormir e descansar. Pastor, mas é difícil. Eu sei. Mas é possível que se o Espírito Santo te ajudar, é possível. Você não consegue sozinho. Mas o Espírito Santo consegue. Ele faz isso por você. Ele está começando a obra. Deixa eu falar uma coisa. É natural quando Deus começa a trabalhar na vida de alguém. É natural o inimigo também querer trazer afrontas. É natural o inimigo querer desanimar você. É por isso que você precisa estar em constante oração e dizendo: Senhor, me ajuda. Eu não quero sair dos teus caminhos. Eu não quero fugir da tua presença. Senhor, me ajuda aqui. Senhor, me envia os teus anjos aqui. O Senhor vai enviar os teus anjos. É somente a oração. Se nós mantemos a nossa vida em oração, Deus, Ele nos socorre no momento certo. A pior coisa que tem é quando nós achamos que nós já sabemos demais. Já li a Bíblia 200 vezes, não preciso mais ler.
E aí você se torna uma pessoa automática. Você acha que aquilo ali já não tem mais sentido para você. Não. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando conosco. Aleluia. A palavra de Deus falando conosco. Eu estava essa semana lendo os Salmos. Eu comecei de 150 para trás. Falei, vou inverter, vou ler de trás para frente. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Quando você começa a ler o Salmo lá no seu quarto sozinho. Ler em voz alta, você começa a meditar, é como você estivesse orando ao Senhor. E aquele salmo começa a entrar no seu coração, você começa a chorar, você começa a se derramar na presença de Deus, porque é viva essa palavra. A palavra é viva, não é um livro qualquer, ela é viva. Então eu aconselho você, lê a Bíblia em voz alta dentro do seu quarto e fala, Senhor, toca no meu coração. Ele vai tocar. Ele vai falar, aleluia, porque a Bíblia, querido, é alimento para a nossa alma, a palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Todas as vezes que eu me encontro, às vezes, preocupado, eu começo a ler a palavra, e quando eu leio a palavra, o meu coração se alivia, ele se tranquiliza. Você sabe por quê? Porque ela me traz esperança, ela me traz a paz, ela me traz o renovo. A palavra de Deus é o processo. Dentro desse processo, o Espírito Santo te ensina a fazer isso. O Espírito Santo te ensina você a orar. O Espírito Santo ensina você a se preocupar com as pessoas. Estamos no processo. A semente foi semeada. Agora você já é árvore. E agora você está caminhando para frutificar. Você precisa dar fruto. Enquanto você não dá fruto, o agricultor está ali podando. Vai podando aqui, podando ali, tirando algumas coisas. Mas ele faz. Mas ele não desiste. Diga comigo, ele não desiste. Quando eu vi esse jovem aqui hoje, aqui não sei o nome dele, o Gustavo estava aqui comigo. Quando eu vi esse jovem chorando, você viu o desespero do coração dele de voltar para a casa do pai. Veio certinho essa palavra, Deus não desiste. Deus não desiste de nenhum coração, aleluia. Uma vez que a semente foi semeada, agora ele está passando talvez pelo processo dos espinhos, estão sufocando, mas o agricultor está trabalhando a terra, o agricultor vai tirar os espinhos, vai amolecer e vai trazer de volta, é assim que ele faz. Deus não desiste, e por que nós às vezes desistimos das pessoas? Não podemos desistir de ninguém. Pastor, ele caiu nas drogas. Pastor, ele está bebendo demais, não tem problema. Ele também precisa da salvação, aleluia. Se o agricultor não desiste do coração dele, quem sou eu para desistir? Eu preciso orar constantemente pelo meu irmão, pela minha irmã, pelo meu parente que ainda não encontrou Jesus, aleluia. Você precisa persistir, porque o dia que o agricultor chegar com seu trator, arando o coração, tirando os terrões, tirando os espinhos, querido, ele não suporta a presença de Deus, ele se derrama na presença de Deus, porque isso é obra do Todo-Poderoso, não é obra nossa. Não é obra nossa, é obra do Espírito Santo, e quando ele chega para mudar, ele chega para transformar o coração das pessoas. A terceira fase, meus irmãos, que está retratado ali, é a fase da colheita. Diga comigo, colheita. Observa que nós estamos no processo, nos dois processos primeiros. Nós ainda estamos no processo da semeadura e no processo do crescimento. Como é que está escrito ali? Não é crescimento, né? Como é que está escrito o segundo processo? Processo. Semente, processo e colheita. No processo, nós já entendemos que é Deus que faz. Diga comigo, é Deus que faz. É Deus que dá o crescimento. A semeadura é a igreja que faz. É nós que semeamos. O agricultor, é nós que semeamos. A igreja foi chamada para semear e de pregar o evangelho. Mas o processo do crescimento e do amadurecimento é o Espírito de Deus. É Ele que vai capacitar você, é Ele que vai induzir você a ler. É Ele que vai ensinar você a buscar a sua presença. É Ele que vai ensinar os caminhos. É Ele que vai podar. É Ele que vai fazer tudo para que você dê frutos. E na terceira fase, eu tenho certeza que todos nós esperamos por esta fase. No versículo 29 diz assim:
quando as espigas ficarem maduras, o homem começa a cortá-la com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus está simbolizando aqui, né? Ele está tratando de um assunto do reino, mas para que as pessoas entendessem, ele falou de um processo natural. Processo de colheita de cevada ou de trigo, exatamente assim que funciona. O agricultor planta a semente da cevada ou do trigo, ele planta, põe na terra, e ele vai dormir, conforme a palavra, e ele não sabe como acontece. Depois que a semente está dentro da terra, quem faz crescer? É a própria terra que faz germinar a semente. Então Deus traz esta ilustração da semente para tratar do reino de Deus. A semente aqui é a palavra de Deus. O processo de jogar na terra é Deus que faz, é Deus que dá o crescimento, é o Espírito Santo que trabalha nos nossos corações. Ou você acha que se não fosse o Espírito de Deus, você estaria aqui? Acho que não, né? Se não fosse o tocar de Deus no seu coração, você estaria aqui? Não. Por que que nós viemos a este lugar? Por que que nós estudamos a palavra? Porque algo mexe aqui dentro, arde aqui dentro, né? Impulsiona. Eu quero ir, eu preciso ouvir. Há uma necessidade dentro de nós, há um clamor dentro de nós. Nós buscamos por Deus, porque nós fomos gerados à imagem de Deus. Nós temos a essência de Deus. Deus soprou em nós o seu Espírito, então nós desejamos Deus. É por isso que nós entendemos e nós estamos aqui, porque o Espírito Santo tem trabalhado em nossas vidas. A terceira fase é a fase da colheita. Se você passou pelo processo do agricultor, o divino, Deus Todo-Poderoso, chegará o dia em que ele virá buscar os frutos da sua vida. Chegará o dia que ele vai buscar os frutos da sua vida. E esse dia não está muito longe, esse dia está próximo. O dia que ele vai colher as suas figueiras, podemos assim dizer. O dia que ele vai buscar a sua igreja. Salmo 100, versículo 3 diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e dele somos o seu povo, e o rebanho do seu pastoreio, somos dele. Então ele vai colher, ele é o dono do rebanho, ele é o dono da vinha, assim como a Bíblia ilustra. Ele é o dono da sua vida. Você está passando pelo processo, mas vai chegar um dia que ele vai colher e você precisa estar preparado para esse dia. Pastor, como que eu estarei preparado para esse dia? Aceitando o processo do agricultor, aceitando o processo da poda, aceitando o processo da limpagem, aceitando o processo do derramar da água, aceitando aquilo que vem de Deus através da sua palavra. Se você aceita, se você entende, se você pratica, você está no caminho certo. Logo, logo você vai dar fruto, aleluia. Logo, logo você vai participar da colheita. Salmo 23, versículo 2 e 3, assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. É o Senhor que te faz pousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele está te guiando para este processo. Ele está te guiando para o dia em que vai ser consumado todas as coisas. Ele está te guiando para o dia da colheita. Ele está te guiando para o dia do soar da trombeta. Aleluia. Ei, o processo está certo. Não tem nada errado com o processo. Permaneça, aceite Deus falar, aceite Deus corrigir. Não saia do propósito. Você está no processo, aleluia. Vai chegar o dia em que tudo vai brilhar de uma tal forma em que você vai realmente entender por que você passou às vezes tanta dificuldade na terra. No mundo nós teremos aflições, mas ter de bom ânimo, Jesus disse. O processo às vezes é dolorido, mas nunca nos traz tristeza. Diga comigo, tristeza. Nunca. Se você está caminhando com Deus, o processo não te traz tristeza, pelo contrário, te impulsiona. Quando uma dificuldade vem, quando a luta vem, isso te impulsiona, porque você pensa assim, bom,
Se está vindo uma dificuldade, porque eu estou no caminho certo. É porque Deus está comigo, Ele está querendo me mostrar alguma coisa. Eu vou perseverar e vou vencer para a honra e glória do Senhor. Amém? É assim que funciona. Salmo 32, versículo 8 diz assim: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. O Senhor te dá conselho nesta noite. O Senhor nos dá conselho nesta noite. Da mesma forma que Jesus voltará para colher os frutos do seu reino e reunir junto de si aqueles que receberam a palavra. Da mesma forma, crescerão na fé e permanecerão fiéis ao seu cuidado. Deus não vai deixar você sozinho. Pastor, eu tenho medo do processo. Pastor, tem medo de não dar conta. E se o processo for difícil, nunca será pesado demais. Porque a Bíblia diz que Deus não dá uma carga superior àquela que você possa carregar. Você precisa estar ciente de que o processo é Ele que faz, é Ele que cuida. Como que diz o texto? O homem deita, acorda ou vice-versa. Não sabendo como, mas a planta cresceu. Quer dizer, o processo está nas mãos de Deus. Você só tem que crer, aleluia, que Ele vai te dar o crescimento, Ele vai te dar a sabedoria no nome de Jesus. O processo nem sempre é fácil. Há podas, como eu disse, corações em mudanças que muitas vezes não compreendemos, mas cada etapa tem um propósito. Diga comigo, cada etapa tem um propósito. Quando foi para nós virmos para cá, para Pedra Preta, por exemplo, lembrando do meu testemunho, foi um processo doloroso, porque nós tivemos que deixar um filho. Nós tivemos que deixar um filho morando sozinho. E aí, por isso, nós pedimos 3 confirmações. Senhor, confirma, Senhor, confirma. E confirmou as 3. O processo, às vezes, é de mudança, como aconteceu comigo. Mas o que mais me alegra o coração é que eu estou vendo os frutos. Eu estou podendo ver o agir de Deus. Quer dizer, está tudo certo. Deus às vezes nos tira de um lugar e coloca em outro, porque Ele quer fazer segundo a sua vontade e não segundo a nossa. Então talvez você esteja passando pelo mesmo processo. Deus às vezes te tirou de um lugar, está colocando em outro, você está preocupado. Não se preocupe. A igreja do Senhor Jesus Cristo, como eu digo, ela é uma só, a igreja do Senhor Jesus. Ele que veio lá de cima. Não existe placa nem denominações, nós que criamos essas coisas. Deus nos leva para onde Ele quer que nós façamos a obra dEle. Eu servi a uma igreja, a uma denominação há 10 anos atrás. Hoje eu estou em outra denominação, mas o que importa? O Deus é o mesmo, o Cristo é o mesmo, aleluia. O Espírito Santo é o mesmo, isso que eu quero dizer para você. Ele é o dono da lavoura, Ele faz o que quer com a lavoura. Ele faz o que quer com a plantação. Você crê nisso? Você crê que Deus pode mudar você de algum lugar? Você crê que Deus pode podar alguns galhos? Você crê que Deus pode tirar os galhos secos? Nos galhos secos de uma árvore qualquer. Essa música é antiga, né? Onde ninguém podia imaginar. O Criador. Criou até um meme, né? Mas essa música é muito linda. Às vezes ninguém dá valor no galho seco. O agricultor é engraçado, né? Interessante que tanto ele tira o galho seco, como ele faz brotar o galho seco. Ele é dono da lavoura, ele faz o que quer. Amém? Tanto ele pode cortar um galho seco, como ele faz brotar também o galho seco. Ele é Deus. Nunca esqueça disso. Ele é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Aleluia. O segredo é confiar, meus irmãos. O segredo é confiar. Deus está conduzindo tudo de forma soberana. Ele sabe tudo o que está fazendo. Deus está conduzindo tudo de forma soberana. Aleluia. A poda passa, a dor passa, mas o fruto permanece. Aleluia. Diga, o fruto permanece. Às vezes é necessário, como já falei, nós vamos passar sim pelas podas, pelo processo. Mas é necessário, senão não vêm os frutos. E os frutos estão chegando, aleluia. Os frutos estão chegando para a glória de Deus. Diga assim, os frutos estão chegando. Em qual processo você está? Eu espero que você esteja no meio, igual eu.
Nós estamos no processo do meio. Nós estamos passando pelo processo da podagem. A semente já foi semeada no seu coração. Talvez você não esteja fazendo o processo de semeadura, que aí cabe a eu fazer e você fazer. Você precisa semear também. Tem muitos corações aí precisando de semente da palavra de Deus. Não importa se o coração dele está duro, lembra que eu falei no início? Não importa se o coração dele está cheio de espinho. Não importa se o coração dele está desligado, vai cair na beira do caminho. Leve a semente. Leve a semente. Quem cuida do terreno é o agricultor. Ele que vai fazer a modelagem certa para a semente brotar. O nosso trabalho é semear a semente. Quantas pessoas na sua casa, na sua família, estão precisando ouvir a palavra e você, às vezes, tem vergonha de falar. Mas eu quero dizer nessa noite que o Espírito Santo de Deus vai encorajar você nessa noite, amém? Diga amém. O Espírito Santo de Deus vai encorajar você nessa noite, porque eu tenho certeza disso, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para nós sermos semeadores da semente. Diga assim, semeadores da semente. Diga assim, eu serei um semeador da semente, da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, nós já estamos passando para o momento da ceia. Depois nós vamos fazer um momento de clamor, de oração. Mas agora eu quero passar pelo momento da ceia.